Engenheiros da Anhanguera, vamos agora, seção 4.1, faça valer a pena, lá da página 184. Direto ao ponto. Exercício 1. Complete uma frase aqui. A temperatura é uma grandeza física que indica o estado de vibração e o movimento dos átomos e das moléculas que o compõem. O equilíbrio térmico é um estado em que todos os átomos e todas as moléculas do sistema estudado tiveram tempo suficiente para trocar energia e atingirem um estado médio de vibração e movimento. Um objeto em equilíbrio térmico tem uma temperatura constante em todos os pontos. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é a alternativa E. Temperatura, equilíbrio térmico, temperatura. Exercício 2. Você está conversando ao telefone com um engenheiro inglês que deseja saber qual é a temperatura recomendada de funcionamento para os equipamentos vendidos pela sua empresa. A resposta é 245 graus Celsius, mas você, muito educado, resolveu facilitar a vida do cliente e fornecer a ele a resposta em graus Fahrenheit. Você realiza o cálculo rapidamente nas costas de um envelope e responde o valor. O que o exercício deseja saber é qual é a temperatura em graus Fahrenheit equivalente a 245 graus Celsius. A fórmula para a conversão entre Fahrenheit e Celsius é dada por temperatura em Fahrenheit igual a 9/5 multiplicando a temperatura em graus Celsius mais 32. 32 uma constante. Então, substituindo com os valores que tivemos aqui do exercício, na verdade só esse valor, temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 vezes 245, que é a temperatura em graus Celsius, mais 32. Fazendo essa conta, a temperatura em grau Fahrenheit é igual a 473 graus Fahrenheit, equivale à alternativa E. Exercício 3. Você tem dois termômetros. Um indica temperaturas na escala Kelvin, outro na escala Fahrenheit. Eles são utilizados para medir a temperatura de dois objetos e indicam leituras, respectivamente o de Kelvin, 303 Kelvin, e o de Fahrenheit, 86 graus Fahrenheit. Encostando um objeto no outro, eles demonstram estar em equilíbrio térmico. Qual é a temperatura inicial de cada um deles na escala Celsius? Outro exercício de conversão. Vamos converter então. Vamos chamar aqui o primeiro como sendo T1, que é em Kelvin, 303 Kelvin. E o T2, que está mostrando 86 graus Fahrenheit. Vamos querer saber a temperatura 1 em graus Celsius e a temperatura 2 em graus Celsius. Simples conversão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Substituindo, 303 em Kelvin é igual a temperatura 1 em graus Celsius, que eu não tenho, mais 273. Portanto, temperatura 1 em graus Celsius é igual a 303 menos 273, 30 graus Celsius. Já a temperatura 2 em graus Fahrenheit é igual, para fazer a transformação em graus Celsius, igual ao outro exercício, é a expressão 9/5 multiplicando temperatura em graus Celsius mais 32. Substituindo com o dado do problema, 86, que é a temperatura 2 em graus Fahrenheit, é igual a 9/5 vezes a temperatura 2 em graus Celsius, que eu não sei, mais 32. Portanto, isolando, temperatura 2 em graus Celsius é igual a 86 menos 32, 86 menos 32, vezes 5 nonos. Fazendo a conta, temperatura 2 em graus Celsius é igual a 30 graus Celsius. Desta forma, a alternativa que fica correta é a alternativa D, que diz
Eles se encontram em equilíbrio térmico, estão com a mesma temperatura e têm a mesma temperatura igual a 30 graus Celsius. Perfeito. Alternativa D. Vamos ao próximo.